Olha, mais um aí pulando do barco furado do Bolsonaro. O Ottoni de Paula é um deputado bolsonarista que faz alguns meses ameaçou o Lula de morte. Lembra disso? Eu não vou mostrar o vídeo aqui porque o YouTube censura quando eu mostro alguma coisa assim. Mas o Ottoni de Paula, ele em pleno Congresso Nacional, olhando para a câmera, não estava nem olhando para a tribuna, estava olhando para a câmera, e apontando ainda para a câmera, ele diz que se o Lula ou petistas fossem perto da casa dele, ele ia receber na bala. Esse Ottoni de Paula, cara, extremamente fiel ao Bolsonaro. Pois bem, não mais. Ele era extremamente fiel. Depois da Carla Zambelli pular do barco, eu mostrei o vídeo aqui essa semana, ela dizendo, olha, eu não vou falar de manifestação nenhuma, porque as pessoas na direita preferem ver o defeito das outras e atacar umas às outras. Enfim, deu uma desculpa esfarrapada para pular do barco e dizer, eu não falo mais sobre manifestação, sobre nada. Falar sobre manifestação é falar sobre incentivar o golpe, ou seja, isso ela parou. Aí chegou o Ottoni de Paula. Eu vou te mostrar aqui um trecho de uma entrevista bomba, mas isso caiu como uma bomba no bolsonarismo, a entrevista do Ottoni de Paula para o Jornal da Cidade Online. O Jornal da Cidade Online, para quem não sabe, é um dos maiores sites de fake news do Brasil, é um dos maiores sites do bolsonarismo ali. E aí, eles fizeram uma entrevista ao Ottoni de Paula. Vamos lembrar uma coisa, o Ottoni de Paula está sem redes sociais. O Tribunal Superior Eleitoral, o Alexandre de Moraes, presidente do TSE, suspendeu as redes sociais do Ottoni de Paula porque ele estava incentivando o golpe de Estado e estava disseminando fake news sobre as urnas. Então ele, Carla Zambelli e vários outros tiveram as redes sociais suspensas. As redes sociais de vários desses bolsonaristas voltaram. Nicolas Ferreira, alguns outros. As do Ottoni de Paula não. Nem da Carla Zambelli. A do Ottoni de Paula não voltou porque a dele foi suspensa um pouco depois das dos outros. Mas ok. Então, com as redes suspensas, ele deu entrevista. Entrevista, em teoria, ele pode dar. E aí? Eu vou te mostrar só o melhor trecho, porque se eu mostrar muito, o Jornal da Cidade Online, que é bolsominion, vai tentar tirar o nosso vídeo aqui do ar. Então, ó, mostrar aqui o trecho do Ottoni de Paula, veja. O silêncio do presidente é pior do que o silêncio do presidente. As frases enigmáticas, as fotos enigmáticas, não é? Isso está fazendo tão mal ao povo. Isto chega a beirar, e eu sei que a palavra que eu vou usar é muito forte, mas isso chega a beirar uma covardia, uma manipulação do povo. Você tem pessoas que estão se divorciando. Você tem pessoas que estão com crise no casamento, porque resolveram acampar mais de 40 dias na porta de quartéis. Você tem brasileiros que perderam empregos. Você tem brasileiros que estão em uma situação lamentável, movidos pelo amor à pátria, movidos pela confiança do presidente da República. Ele não tem o direito de estar em silêncio ou de liberar frases enigmáticas. O presidente Bolsonaro... Tá aqui o Ottoni de Paula, que você vê que ele detona o Bolsonaro. Ele não tem direito de colocar fotos e frases enigmáticas. Ele tem que, depois ele fala, o Bolsonaro ele tem que dar uma mensagem clara à população do que ele vai fazer. E é isso que tem que fazer o Bolsonaro. Mas ele cita o que eu tô falando aqui, veja, o que eu falo aqui é o que está acontecendo. Os bolsonaristas estão se divorciando, estão perdendo emprego. Ele nem citou o Ottoni de Paula, ele poderia ficar minutos a fio falando do pessoal que foi preso, dos que sofreram multas muito maior do que o valor que eles podem pagar. Teve empresário chorando no Twitter do Bolsonaro. Eu não paro de rir, falando, olha, eu ganho 35 mil por mês, os contratos todos da minha empresa, e um dos meus caminhões levou uma multa de 108 mil reais, e agora eu faço o quê? Que o empresário achou que ia ter golpe, porque a multa não ia chegar. Chegou a multa, chegou o boleto, vai ter que pagar. Aí, os contratos todos da empresa do cara são 35 e uma multa foi 108, quer dizer, pô, imagina os gastos dele que ele tem e tudo mais. Ferrou. E aí o caminhão ainda fica bloqueado, não pode mais rodar um dos caminhões. Olha o tamanho do problemão. Agora, e os bancos? Teve banco de bolsonarista que teve conta suspensa. Pois bem, fala isso, Ottoni de Paula, e aí ele fala uma coisa que, se o Bolsonaro tivesse um pingo de pensar, o Bolsonaro poderia falar, realmente faz sentido. Faz sentido o que ele fala depois. Ele diz, olha, o Bolsonaro, ele saiu da eleição com um capital político muito grande. Ele até deixa escapar no palavreado que fala o Ottoni de Paula, ele fala assim, grande demais. Saiu grande até demais da eleição. Você assistiu o vídeo lá no Jornal da Cidade Online, você vai ver nesse trecho, lá pro minuto
6. E dá para perceber que o Tony de Paula não queria que o Bolsonaro saísse com um capital político grande. Ele fala, grande demais, como se fosse até demais. Aí ele diz, o Bolsonaro deveria liderar a oposição e tudo mais, porque ele insiste nisso aí, ele continua blefando e blefando. Ou seja, ele diz, jogou um balde de gelo, não é de água fria não, é de gelo nos golpistas bolsonaristas. Não vai ter golpe, gente. Ele tá blefando aí, ele não dá uma mensagem clara, as pessoas estão se prejudicando e o Bolsonaro num ato de, a palavra é forte, covardia, que é exatamente a palavra que deve ser usada, entre várias outras que se pode usar. O Bolsonaro tá agindo assim porque ele sabe que vai preso. A única coisa que não funciona na análise nem do Tony de Paula, nem de vários aí da grande mídia é o seguinte, eles falam, o Bolsonaro vai liderar a oposição, alugar uma mansão em Brasília e de lá ele tem que ter um escritório na mansão dele para ele receber políticos, porque ele vai ser o líder da oposição. Não tem líder da oposição que está preso. Não adianta o Bolsonaro alugar mansão, que a mansão vai ser para Michele. Porque o Bolsonaro estará preso. É isso que vai acontecer com o Bolsonaro. O Tony de Paula sabe disso. Ele até fala, olha, se o Bolsonaro continuar como está, a derrota dele vai ser avassaladora, muito maior do que todos imaginam. Diz o Tony de Paula, quer dizer, o Bolsonaro vai preso. Pois bem, isso do Tony de Paula aconteceu e logo depois o Carlos Bolsonaro ficou bravo. Carlos Bolsonaro acordou domingo, viu a entrevista do Tony de Paula e falou, putz, ferrou, agora ferrou. Eu vou mostrar aqui o que disse o Carlos Bolsonaro. Prepara para rir, que é o texto enigmático do Carlos, ó. Quem quiser, não vai mostrar direito aqui, talvez, ó. Opa, vai aparecer, ó. Quem quiser pausa aí para ler, mas eu vou ler aqui para você, vamos lá. Agora surgem os heróis vaidosos que estavam adormecidos e quem sabe até permitidos, que sempre jogaram contra. Hoje aproveitam a inocência de muitos, além dos surpresos arrependidos, que agem como se não soubessem o que a facção sempre deixou claro. É a mensagem do Carlos. Ele está falando sobre o Tony de Paula e também Carla Zambelli e alguns outros. Alguns youtubers bolsonaristas também pularam do barco. Tá, aí segue o Carlos. Todo oportunista tem uma meta, um modo e tempo de se lançar no cenário. Eu tô falando da Carla e de outros bolsonaristas aí, ó. E tenha certeza que nesses casos todo o movimento não é por você. Enfim, segue o baile da troca de máscaras. Muita calma sempre. Tá aí o senhor Carlos Bolsonaro, acordou ruim. Ele viu ali do Tony de Paula e também tem uma notícia ruim para ele e para o Bolsonaro sobre a Carla Zambelli. A Carla Zambelli, ela percebeu o seguinte, eu acho que ela deve estar assistindo os vídeos aqui que eu falei, Carla, ela queimou a largada. Você começou a cometer crime muito antes da hora. O pessoal que está se perfilando aí para pegar esse vácuo que o Bolsonaro está deixando de líder fascista do Brasil, eles estão pensando no começo do ano que vem, quando o Lula já tiver assumido, né? Agora não. Agora o Bolsonaro ainda é presidente. Agora é o momento de esperar o Congresso assumir como vai ser a composição das bancadas, quem vai apoiar o governo, quem não vai e tudo mais, aí ver como se posicionar. Tá. E a Carla não, começou a falar, generais sem que e tal. As redes foram suspensas, teve uma multa de 50 mil e já vai presa. Aí o que aconteceu? Ela percebeu que a chance dela ser presa é grande. Ela gravou o vídeo dizendo que não fala mais sobre manifestação. Ali foi ela pulando do barco oficialmente. Obviamente, ela sabe que, e assim como o Tony de Paula também sabe, que todos os seguidores dele são bolsonaristas e que se eles pularem do barco de uma vez, assim, pá, chutando o balde, e olha que o Tony chutou, hein? Sem bajular o Bolsonaro, sem falar que isso tudo é pro bem do Bolsonaro, como se fosse assim, ó, eu tô contra você, mas é pro seu bem. Tocou o telefone aqui. Enfim, eles sabem que se eles fizerem isso, eles acabam como a Joyce Hasselman. Cancelados, a Joyce Hasselman teve o quê? 3 mil votos em São Paulo? De deputada federal mais votada, ela teve 3 mil votos. Quer dizer, é tudo bolsominion. Então eles sabem que não pode ser, eles têm que parecer como se fosse um filho falando pro pai, assim, olha, estou te dando um conselho, uma coisa assim que eles fazem com o Bolsonaro. O Tony de Paula usava muito esse tom, mas nesse momento ele se empolgou e pá, bateu, deixou transparecer o que ele realmente pensa, que o Bolsonaro é um covarde. Tá, a Carla Zambelli começou uma articulação essa semana com outros bolsonaristas, isso envolve alguns youtubers bolsonaristas, para mais ou menos esquecer o Bolsonaro. Vamos nos articular aí para a próxima legislatura, ou seja, para a partir de 2023, a gente liderar aqui a oposição. Então eles começaram a fazer uma articulação contra o Alexandre de Moraes, ou seja, vai
na base do que o bolsonarismo defende e vai ser usando o discurso de não, estou fazendo isso tudo pelo Bolsonaro também, mas para ocupar o vácuo que o Bolsonaro está deixando. Enquanto isso, vão com pancada no Bolsonaro nas entrelinhas e às vezes não nas entrelinhas, em entrevista e tudo mais. Para quê? Para minar o capital político do Bolsonaro e tentar puxar para eles. Isso está acontecendo. Veja, o Carlos percebeu. E o Carlos fala de maneira cifrada. Se o Carlos percebeu, saiba, o Jair Bolsonaro também percebeu. É outro gatilho aí para a depressão e para as crises de choro do Bolsonaro. Ele está sendo traído por esse pessoal que estava com ele. E eu, aqui estou falando, olha, na primeira, eu estou falando faz meses, a Carla vai pegar e tum no Bolsonaro, que ele ficou tratando ela igual um lixo, e tem que ser tratado igual lixo mesmo, mas ficou tratando ela igual lixo, na frente de todos os bolsominions, ela só engolindo sapo atrás de sapo. Eu sabia, na primeira ela vai dar uma rasteira. Tá aí. Aí, olha só, os youtubers bolsonaristas começaram com um discurso de que não, de que as pessoas estão sendo prejudicadas e de que isso não faz mais sentido porque o Bolsonaro não fala nada. Ou seja, eles estão pressionando o Bolsonaro a falar. Eles querem que o Bolsonaro, e aí vai muito da parte do plano desse pessoal. Se o Bolsonaro fala, gente, eu blefei, não vai ter golpe e tudo mais, vou entregar a faixa. Mesmo que ele não fale dessa maneira, ele jamais vai falar dessa maneira, vai filtrar as palavras e tudo mais. Mas se ele fala, não dá, eu tentei e tudo mais, vou ser líder da oposição, quer dizer, você deixou seus seguidores mais fiéis se ferrarem, ficarem... Sabe o que é morar 45 dias numa barraquinha da Havan? Embaixo de sol, de chuva, caiu raio no acampamento, olha, ficar em banheiro químico unissex 45 dias, gente que perdeu emprego e tudo mais, enfim, eu ferrei todos os meus apoiadores mais fiéis. Alguns tiveram contas bloqueadas, outros são presos, outros serão presos, muitos foram à falência, alguns milionários estão para ir para a falência porque estão com as contas bloqueadas, até banco para ir para falir, e no fim era tudo blefe. Quer dizer, vai ficar muito difícil adequar o discurso para isso. E se ele fala e diz, não, gente, vamos lá que vai ter golpe mesmo, eu vou tentar, aí é que ele vai preso muito mais rápido. Então o Bolsonaro está naquela, ele não tem o que fazer. Se o Bolsonaro abrir a boca, se ele for para esse lado ou para esse lado, tá errado. Qualquer caminho para ele tá ruim agora. E ele que cavou isso aí. Então os bolsonaristas e os influenciadores bolsonaristas que estão com esses deputados aí, estão agora nessa de pressionar o Bolsonaro a falar. E o Gabinete do Ódio sofreu um baque. Alguma coisa aconteceu nessas operações da Polícia Federal que o Gabinete do Ódio não está mais com... Pelo menos nos últimos dias, eles têm um poder de se reinventar e de voltar a funcionar muito rápido. Várias vezes eles levam baque e depois de uma semana estão funcionando, não a todo vapor, mas voltam pouco a pouco. Dessa vez levaram baque também. Não sei o que aconteceu na operação. Alguns, talvez financiadores, talvez gente que operava no Gabinete do Ódio sofreu busca e apreensão, perdeu computadores, celulares, foram presos. Alguma coisa ali que a Polícia Federal ainda não detalhou. Lembre-se disso, nada foi detalhado do que aconteceu na operação. Só o número de armas, coisa assim por cima. Tá, que o Gabinete do Ódio parou de funcionar. Então os grupos bolsonaristas são mais orgânicos, mas eles estão tentando colocar a mensagem, e o pessoal está lá bem doutrinado para isso, de que, olha, tem que esperar porque é tudo um plano do Bolsonaro. E lembre-se, o Bolsonaro ficou, desde muito antes dele ser presidente, desde 2013 começou o plano do Carlos de fazer o Bolsonaro ser presidente, ele ficou disparando para esse pessoal que ele é um gênio da política, que ele joga um xadrez 4D, tudo mais, e esse pessoal acredita nisso. Então é muito fácil para esse pessoal falar, não, realmente, se ele tá calado é porque é um plano, tudo mais. Então, tá difícil, eu vou falar, muito difícil a missão desses deputados, eles estão queimando a largada, todos eles. A gente vai ver aí quem vai ser o novo líder fascista do Brasil, provavelmente vai ser alguém que a gente nem imagina, não vai ser nenhum deles e não vai ser talvez esses aí que estão se perfilando, os Mourão, o Zema, Eduardo Leite, talvez sejam algum que apareça aí no futuro, alguém que apareça na hora certa e no lugar certo. A ver, mas tá ficando esse vácuo e tá começando uma guerra na extrema-direita. Sempre é bom, principalmente quando ele tá saindo o governo de extrema-direita entrando um governo de esquerda, sempre é bom que a extrema-direita esteja brigando, porque é aquela, enquanto eles brigam, a gente consegue passar a caravana. Então, a ver aí os próximos passos, continuaremos rindo aí da cara deles. Quem ainda tá chorando é o Bolsonaro. Falou.